E aí, meus feras, meus aprovados, chegamos agora em ligação covalente, também chamada ligação molecular ou homopolar. Nós vimos que na ligação iônica, um cara dá e o outro recebe elétrons. Na ligação covalente, ocorre um compartilhamento de elétrons. E como é que os caras chegaram a essa definição? Quem chegou a essa definição foi um cidadão chamado Lewis, que a gente fala muito dele aqui, né? Então, Lewis propôs o seguinte: como é que dois átomos, por exemplo, X e Y, que tendem a receber, por exemplo, ligações, caras que são ametais, como é que esses caras vão se ligar? Porque os dois tendem a ganhar elétrons. Por quê? Porque os ametais, se você lembrar na tabela periódica, os ametais têm energia de ionização elevada. Quanto mais para a direita e para cima, maior a energia de ionização. Então, os ametais, que estão localizados aqui, eles têm maior energia de ionização. Então, é difícil eles cederem elétrons. Como é que acontece essa ligação? Então, essa ligação só tem um jeito de ocorrer de acordo com a teoria de Lewis. Eles têm que compartilhar um par de elétrons. Ou seja, para que eles compartilhem esse par de elétrons, Lewis propôs que cada átomo da molécula, que é o que nós vamos representar nessa figura aí daqui a pouco, cada átomo da molécula, ou cada átomo em uma molécula, é ligado por par de elétrons compartilhados. Ele imaginou que o par de elétrons compartilhado esteja situado entre os dois átomos e interagia com ambos os núcleos. Por exemplo, vamos supor aqui um átomo de hidrogênio, tá? Esse exemplo aqui eu vou dar como átomo de hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron. Vou ligar com outro hidrogênio que tem outro elétron. O hidrogênio ele fica estável com dois elétrons. Então, se esse cara doar esse elétron, esse hidrogênio vai perder. Se esse cara doar o elétron, esse cara vai perder. Mas eles não têm tendência a perder elétrons, certo? Então o que acontece? Ocorre um compartilhamento de elétrons. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Imaginemos então aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui um núcleo de um hidrogênio, um núcleo de outro hidrogênio, certo? Esses núcleos, eles vão sofrer repulsão, lógico, eles têm carga positiva. Mas em compensação, um núcleo de um átomo vai atrair o elétron do outro átomo e a mesma coisa vai acontecer com o outro núcleo. E também vai haver uma repulsão entre os elétrons. Com isso, a energia de ionização, o que é que vai acontecer com ela? Vai abaixar, certo? A ligação covalente seria, então, resultado das interações entre dois elétrons e dois núcleos, que acaba fazendo o quê? Que acaba baixando a energia potencial do átomo. Nessa figura aqui, ó, eu estou expressando a repulsão e a atração entre elétrons e núcleos de moléculas de hidrogênio. Então, o exemplo meu é o hidrogênio. E aqui, acho que está meio escuro, mas eu vou clarear aqui, ó. Aqui tem um sinal de positivo aqui, tá? Aqui tem um sinal de positivo. Aqui, eu quero mostrar para você, nesse espaço aqui, a concentração de elétrons, a densidade eletrônica. Quando você liga hidrogênio e hidrogênio, você vê que eu tenho uma concentração maior, uma densidade eletrônica maior aqui, né, nessa região. Certo? Ou seja, na verdade, quando você liga os dois, a gente vai ver mais para frente, a nuvem eletrônica quase não sofre deformação, tá certo? Mas você está vendo aí que você tem uma certa... Você tem uma bolinha maior de um lado, uma bolinha maior do outro, certo? Está representando a concentração da densidade eletrônica entre os núcleos. Os núcleos leva a uma força de atração líquida que constitui a ligação covalente, que mantém essas moléculas unidas. Bacana? E aí, por essa teoria, ele propõe que existe um par de elétrons que pertenceria a ambos os átomos. Como eu falei, o que é seu é meu, o que é meu é seu. E aqui vai continuar obedecendo a regra
do octeto, que na verdade devia ser modelo, né? Porque a gente vai ver dentro dessas aulas, né, que quem foge à regra do octeto. Então você já sabe, a ligação iônica, um dá e o outro recebe elétrons. A ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons. Então vamos aqui fazer o seguinte exemplo usando o H2, né? Fazer o exemplo aqui do H2. Quem é o H2? O H2 é hidrogênio ligado a hidrogênio. Então nós temos aqui, ó, dois átomos. Nós temos aqui um átomo, deixa eu aumentar aqui, um átomo de hidrogênio que vai se ligar com outro átomo de hidrogênio. Aqui estão os elétrons de cada um. Bacana? Então isso aqui é antes da reação, antes do hidrogênio se ligar com hidrogênio. Observe que cada um tem um elétron. Após os dois se ligarem, ou seja, após a reação, você vai observar que a molécula de hidrogênio, eu agora tenho uma molécula de H2, eu tenho dois pares de elétrons compartilhados aqui, ó. Na verdade, a gente vai ver que não é que existe uma ligação, um elétron meu que vai ficar ligadinho com o elétron seu. O que ocorre é uma interpenetração de orbitais, porque você sabe muito bem que os elétrons estão em orbitais. Então, esses orbitais se interpenetram, certo? Entram um no outro, ok? Então, a gente pode representar o seguinte, usando a molécula de hidrogênio, como eu fiz. Eu fiz aqui a fórmula, quando eu fiz isso aqui, eu fiz aqui a fórmula, que letra horrível, Sandrão, fórmula estrutural. Estrutural, é aquela que mostra onde estão as ligações. Se eu pegar e fizer H, bolinha, bolinha, porque é um elétron de cada um, né? Isso aqui é a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Sandra, mas a gente viu isso aí lá na iônica, né? Foi. Agora, o H2, aí sim, nós temos uma molécula. Certo? Aglomerado iônico é na iônica. Aqui agora a ligação covalente, ela forma moléculas. Observe que aqui eu fiz um tracinho, né? Esse tracinho quer dizer que houve um compartilhamento de elétrons. A setinha, quando eu fiz a ligação iônica, indica que houve uma doação e um recebimento de elétrons. E é sempre bom lembrar o seguinte, né? Os átomos de hidrogênio separados, eles são menos estáveis que a molécula. Então a gente pode dizer o seguinte, que a molécula de H2, ela é estável. Ou seja, isso é, os átomos não se separam. Para que eles vão se separar, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o H2. Isso aqui está representando o hidrogênio ligado a hidrogênio. Está aqui o núcleo do hidrogênio e o núcleo do outro hidrogênio. Certo? Então, você observe que ele é estável porque há um equilíbrio entre as forças de atração, entre os elétrons de um átomo e o núcleo do outro, e entre as forças de repulsão entre os núcleos, certo? E entre os elétrons. Então, quando uma ligação covalente ocorre também? Uma ligação ocorre covalente quando você tem um equilíbrio entre as cargas atrativas
e entre as cargas repulsivas. E a gente, eu esqueci de botar outro slide, vou dar uma pausa no vídeo para colocar o slide, desculpa, que é justamente esse aqui, ó. O que é que eu quero falar com você? Aqui eu tenho o núcleo do hidrogênio, tá? Deixa eu fazer mais claro, o hidrogênio. Então, na ligação covalente entre átomos iguais, no caso hidrogênio e hidrogênio, podemos falar também em raio covalente, que é a metade do comprimento da ligação. Então, por exemplo, de um núcleo ao outro, eu tenho a distância entre os núcleos, concorda comigo? A metade é o raio, certo? Então, a metade da distância entre os dois núcleos eu tenho um raio. Porque é muito difícil você calcular o raio atômico sabendo onde é que está o último elétron da última camada. Então, o que eles fazem? Eles ligam átomos iguais e aí fazem a medida. Ah, tá. De um centro ao outro tem quanto? Ah, tem tanto. Então, a metade é o raio. E foi assim, mais ou menos, que eles descobriram o raio atômico. Beleza? Então, para concluir o nosso raciocínio, essa introdução de ligação covalente, quando é que ocorre ligação covalente? Quando eles compartilham elétrons. Observe que os elétrons, que esse azulzinho aqui, ele pertence tanto a esse hidrogênio quanto a esse. Esse outro pertence tanto a hidrogênio quanto a esse. Então, o hidrogênio acabou tendo o quê? O hidrogênio acabou tendo uma configuração parecida com quem? Com o do hélio. 2 elétrons na camada de valência. Nesse caso, eles completam a camada K, porque é a única camada que o hidrogênio dispõe. Então, cada hidrogênio adquire uma configuração eletrônica do hélio. Então, a ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons, diminuindo a energia de ionização. E depois a gente vai ter um gráfico bacana aqui sobre energia. Gostaria de lembrar que os átomos separados têm mais energia do que eles ligados entre si. Então, na verdade, a gente agora pode fazer um esquema da ligação covalente, quando é que ela ocorre. Então, a ligação covalente ela ocorre o seguinte: eu tenho átomo com alta eletronegatividade, certo? Porque eletronegatividade é a capacidade que o elemento químico possui de atrair elétrons para si. Então, eu vou ter esses dois átomos que vão se ligar entre si. Átomo com alta eletronegatividade. Esses dois átomos com alta eletronegatividade vão se ligar entre si e vão formar átomo, continuando a formar átomo com alta eletronegatividade. Esses átomos com alta eletronegatividade vão se juntar, continuam tendo alta eletronegatividade, então eles vão compartilhar elétrons e vão formar as moléculas. Opa, ficou feio demais. As moléculas ou macromoléculas. Essas macromoléculas, a união delas é que vai formar, vou fazer aqui em cima, as substâncias covalentes simples ou compostas. Beleza, galera? Então era esse esqueminha que eu tinha que trazer para vocês. E agora na próxima aula eu vou fazer vários exemplos de ligações covalentes formando fórmula estrutural, fórmula iônica,
Fórmula estrutural, fórmula molecular e a fórmula eletrônica. Bacana? Vamos para a próxima aula.